Você já percebeu como a sua mente conversa com você o tempo todo? Ela nunca se cala. Acorda antes de você, dorme depois e decide sem pedir permissão o que você vai sentir, lembrar e até temer. Pensar é inevitável, mas pensar bem é uma escolha. E essa é uma das maiores habilidades que um ser humano pode aprender: dirigir o próprio pensamento. Quantas vezes você acordou bem e em poucos minutos um pensamento negativo destruiu o seu dia? É impressionante como um simples pensamento pode mudar todo o nosso estado emocional. Não vai dar certo. Ninguém se importa comigo. Eu não sou capaz. Essas pequenas frases repetidas 1000 vezes na mente se tornam crenças, e crenças moldam o destino. Você não é o que pensa, mas o que decide acreditar sobre o que pensa. Você tem ideia de quanto tempo da sua vida passa reagindo a pensamentos automáticos? A maioria das pessoas não pensa, é pensada. A mente dispara ideias, memórias, comparações, e o eu, o gestor da mente, aceita tudo como verdade. Mas nem todo pensamento que vem é verdadeiro. A mente, se não for educada, se torna um campo de batalha. E cada vez que se acredita num pensamento destrutivo, entrega o comando da sua vida para o medo. Aprender a pensar positivamente não é negar o problema. É reeducar o cérebro para enxergar possibilidades. É trocar o foco daquilo que te falta para aquilo que te fortalece. É substituir o porquê comigo por para que isso está acontecendo comigo. A diferença é pequena nas palavras, mas imensa nos resultados. Você sabia que seu cérebro é moldável e que pode ser treinado como um músculo? Cada vez que você repete um pensamento, o cérebro cria conexões neurais mais fortes. Por isso, quem vive repetindo preocupações aumenta a probabilidade de viver ansioso, mas quem aprende a alimentar a mente com pensamentos construtivos cria uma mente resiliente. Pensar positivo não é ilusão, é educação emocional. É um treinamento diário para desenvolver serenidade no meio do caos. Você não pode impedir que o pássaro do pensamento negativo voe sobre sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho nela. Isso se chama gestão emocional, porque a mente é como um espelho, reflete o que você coloca diante dela. Se você coloca medo, ela devolve ansiedade. Se coloca gratidão, ela devolve paz. Por que é tão difícil manter um pensamento positivo em tempos difíceis? Porque o cérebro foi programado ao longo da evolução para detectar o perigo. Ele procura o que ameaça, não o que inspira. Por isso é natural que o pensamento negativo surja primeiro. Mas natural não significa definitivo. Você pode reeducar sua mente a olhar o mesmo cenário de um jeito novo. Por exemplo, diante de uma dificuldade, a mente automática diz é o fim. Mas a mente treinada pergunta o que posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva altera os hormônios, o ritmo cardíaco e até a forma como o cérebro reage. Um pensamento positivo bem cultivado tem efeitos fisiológicos reais. Você tem cultivado pensamentos que te curam ou que te adoecem? Muitos adoecem não por falta de amor, mas por excesso de pensamentos tóxicos. Pensam demais no que não podem controlar, revivem o passado, antecipam tragédias, esquecem de viver o presente. Pensar positivamente é um ato de coragem, porque exige disciplina. É escolher várias vezes ao dia o que merece ficar na sua mente. Lembro de um paciente que me dizia: doutor, eu tento pensar positivo, mas minha mente me sabota o tempo todo. E eu lhe disse: ela não te sabota, ela está apenas repetindo o que aprendeu. Você precisa ensiná-la a pensar de novo. Você tem ensinado sua mente a te proteger ou a te punir? Uma mente negativa é como um programa antigo rodando num computador novo. Ela trava, repete erros e gasta energia com o que já não serve. Mas quando você começa a inserir novos comandos, pensamentos de gratidão, propósito, calma, o sistema se reinicia. E aos poucos o cérebro aprende que há outro caminho. Aprender a pensar positivamente é, antes de tudo, um ato de amor próprio. Porque o que você pensa sobre si mesmo determina como você vive. E quando você muda o diálogo interno, muda o mundo que te cerca. Porque o mundo exterior é apenas o reflexo daquilo que você acredita ser possível dentro de você. Você já percebeu que, às vezes, a sua mente fala tanto que parece que tem uma multidão dentro da sua cabeça?
Uma voz diz: você consegue, outra responde: não adianta tentar. Uma quer descansar, outra te culpa por parar, e no meio disso tudo, o seu eu, a parte lúcida e consciente, se perde no barulho. Quantas vezes você foi vítima dos seus próprios pensamentos? Você queria ter paz, mas a mente insistia em te lembrar de tudo que deu errado. Você queria dormir, mas o cérebro disparava 1000 preocupações. Você queria ser grato, mas o medo falava mais alto. E é aí que começa a prisão mental. Quando o eu deixa de ser gestor e passa a ser refém da própria mente. Pensamento negativo é como uma criança agitada. Ele não obedece, grita, exige atenção. Mas quando o eu desperta, ele aprende a educar essa criança. E é isso que falta à maioria das pessoas. Não falta força, falta consciência. Porque enquanto você não se torna consciente de como pensa, continuará repetindo os mesmos padrões, achando que é o destino, quando na verdade é o hábito. Você tem ideia de quantas vezes por dia sua mente repete o mesmo medo, a mesma preocupação, o mesmo e se der errado? O cérebro humano é uma máquina de repetição. Ele reproduz o que você mais pensa. Por isso, quem vive focado no que teme, alimenta o medo. Quem vive lembrando o que perdeu, alimenta a tristeza. Mas quem aprende a observar o próprio pensamento, começa a se libertar. Quando você observa a mente, você já não é mais o problema, você é o observador dele. E o observador tem poder. Porque o que você observa com consciência, você começa a controlar, mas o que você ignora te controla. Você está observando a sua mente ou sendo arrastado por ela? A maioria das pessoas vive reagindo. Reage ao trânsito, ao trabalho, às críticas, aos medos. E cada reação é um roubo de energia. Mas quem desperta o eu gestor aprende a fazer pausas. Aprende a respirar entre o estímulo e a resposta. E nesse intervalo, a lucidez aparece. O intervalo entre o que te afeta e o que você escolhe sentir é o lugar onde mora a sabedoria. Lembro de uma mulher que me disse em consulta: doutor, minha mente é um caos, eu não consigo parar de pensar no que pode dar errado. E eu disse: o problema não é o que você pensa, é que você acredita em tudo que pensa. Quantos pensamentos você tem por dia que jamais deveriam ser levados tão a sério? A mente mente, ela exagera, dramatiza, cria monstros onde só há sombras. Mas o eu gestor é a luz que desfaz essas sombras. Ele não luta com o pensamento, ele o observa e o deixa passar. Com uma nuvem que vem e vai, sem precisar ser empurrada, e essa é a verdadeira inteligência emocional, não eliminar o negativo, mas escolher não ser governado por ele. Você já tentou conversar com a sua mente em vez de brigar com ela? Quando o eu fala, a mente aprende a ouvir. Diga a si mesmo: calma, eu não sou esse medo, eu não sou essa lembrança, eu sou quem observa tudo isso. E pouco a pouco o cérebro vai entendendo que o controle voltou para suas mãos. Isso é o que eu chamo de autogestão da emoção, o primeiro passo para pensar de forma positiva e madura. Mas há um erro comum: pensar positivo não é se iludir. Não é ignorar os problemas ou fingir que está tudo bem. É reconhecer o caos, mas escolher o foco. É olhar o problema e mesmo assim decidir ver a solução. É entender que a dor existe, mas que o sofrimento é opcional. Por que insistimos em reviver cenas que já acabaram? Porque a mente tem vício de controle. Ela acha que repensar o passado muda o passado. Mas não muda, só cansa. O que cura não é o replay mental, é a compreensão. E quando o eu desperta para isso, ele começa a filtrar. Começa a dizer: isso eu guardo, isso eu deixo ir. E é nessa filtragem que nasce o pensamento positivo real. Você já pensou que o seu diálogo interno pode estar te sabotando há anos? Quando você diz a si mesmo: sou um fracasso, o cérebro obedece. Quando diz não sou capaz, ele paralisa. Mas quando você começa a dizer estou aprendendo, vou tentar de novo, vou dar o meu melhor, o cérebro muda de rota. Os neurônios literalmente se reorganizam, porque o cérebro não diferencia o que é imaginado do que é vivido. Ele acredita no que você repete. O que você tem repetido para si ultimamente? Toda vez que você fala mal de si, planta sementes de autodestruição. Mas toda vez que se trata com gentileza, planta amor próprio. E o amor próprio é a base
do pensamento positivo, porque quem se ama pensa melhor. E quem pensa melhor, vive melhor. Pensar positivamente não é uma técnica, é um estilo de vida. É olhar o caos e enxergar aprendizado. É cair e levantar com consciência. É agradecer mesmo quando não entende. Porque quem desenvolve essa habilidade descobre algo extraordinário, que não é o mundo que precisa mudar, é o olhar com que o vemos. Você tem olhado para a vida com os olhos do medo ou da gratidão? A lente que você usa define a paisagem que você enxerga. Mude a lente e o cenário muda. Pensamento positivo não nega a dor, ele a transforma. Transforma o eu não aguento mais em eu estou aprendendo a ser mais forte. Transforma o ninguém me entende em agora eu me escuto. Transforma o isso é o fim em isso é um recomeço. E esse é o poder que ninguém pode tirar de você. O poder de escolher o que pensar. Porque quem domina a própria mente não precisa controlar o mundo, já encontrou que o mundo inteiro busca paz interior. Pensar positivamente não é um dom, é um treino. E todo treino começa com algo simples, constância. Você não precisa mudar tudo hoje. Precisa começar com pequenas escolhas mentais que, repetidas todos os dias, se transformam em novos caminhos dentro do seu cérebro. Porque o cérebro é como uma estrada, quanto mais você passa por ela, mais nítida e rápida ela se torna. Quantas vezes você reforçou pensamentos negativos sem perceber? Cada eu não consigo, isso nunca dá certo, sou azarado, é como uma trilha de barro que o seu cérebro pisa repetidamente. E quanto mais pisa, mais funda fica. Mas a boa notícia é que o cérebro é neuroplástico, ele se reconstrói. Você pode abrir novas trilhas e elas começam com pequenas decisões diárias. Mudar o foco, respirar fundo, agradecer, falar com ternura consigo. Você já percebeu como fala com você mesmo quando algo dá errado? A forma como você se trata mentalmente é o espelho de quanto se respeita emocionalmente. Quem se critica o tempo todo cria uma mente cansada, tensa e medrosa. Mas quem aprende a se tratar com compreensão cria um ambiente interno de paz. O pensamento positivo não nasce do otimismo ingênuo, nasce da autocompaixão. Quando errar, diga a si mesmo: tudo bem, estou aprendendo. Parece simples, mas o cérebro entende isso como segurança. E quando o cérebro se sente seguro, ele produz serotonina, dopamina e oxitocina, os neurotransmissores da calma, da motivação e da conexão. Ou seja, pensar positivamente cura o cérebro. Você tem se perdoado pelo que não sabia quando agiu mal? Muita gente vive aprisionada no passado, repetindo mentalmente cenas de arrependimento. Mas o arrependimento não repara o passado, ele apenas nos convida a fazer diferente agora. Quem pensa positivamente entende isso, não nega o erro, mas o transforma em professor. Porque até o erro mais doloroso pode ser matéria-prima de crescimento quando é analisado com humildade. Quantas vezes você reclamou do que faltava e esqueceu do que tinha? A mente negativa vive em estado de escassez. Ela olha o que falta, o que falhou, o que doeu, mas a mente positiva, treinada com gratidão, foca no que ficou, no que deu certo, no que ainda é possível. Gratidão não é uma emoção superficial, é uma ferramenta neurológica de reprogramação. Toda vez que você agradece, o cérebro entende: estou seguro, e o corpo relaxa. A respiração muda, a ansiedade diminui, a esperança volta. Você sabia que o pensamento é o maior criador de realidade emocional que existe? Tudo começa nele. A tristeza, a alegria, a coragem, o medo, tudo nasce do que você pensa sobre o que vive. E quando você muda o pensamento, muda o sentimento. E quando muda o sentimento, muda as decisões. E quando muda as decisões, muda a vida. Por isso, quem aprende a pensar positivamente se torna o arquiteto da própria história. Mas o cérebro não aprende só com palavras, aprende com repetição e emoção. Por isso, cada pensamento deve vir acompanhado de emoção positiva. Por exemplo, quando repetir "eu sou capaz", sinta isso no corpo. Sinta o ar entrando nos pulmões, imagine uma cor clara te envolvendo, visualize o resultado. O cérebro acredita no que é sentido, não apenas no que é dito. Você tem sentido o que pensa ou apenas pensa sem sentir? Muitos vivem presos na mente, sem corpo, sem emoção, sem alma. E é por isso que o pensamento positivo, para ser real, precisa vir de dentro, não do discurso.
Não é dizer tá tudo bem, é realmente se permitir ficar bem. É dar permissão, a calma, a alegria, ao perdão. Treinar o pensamento positivo é como treinar um corpo. Nos primeiros dias parece difícil. Nos primeiros resultados parece pouco. Mas com o tempo, o que era esforço vira naturalidade. E quando a mente aprende a descansar em paz, tudo muda. O sono, o humor, a energia, a forma de amar. Quantas vezes você esperou que a vida mudasse quando na verdade era o seu olhar que precisava mudar? O mundo não é negativo nem positivo, é neutro. Quem colore a vida é o seu olhar. Você pode ver tempestades e decidir aprender com a chuva. Pode ver o inverno e entender que é apenas o tempo de preparar flores para a próxima primavera, porque quem pensa positivamente não ignora o frio, mas confia na estação que vem depois. Você tem praticado o hábito de agradecer antes de dormir? Essa é uma das ferramentas mais poderosas para reprogramar a mente. Antes de fechar os olhos, diga mentalmente: hoje eu fiz o meu melhor, eu estou em processo, amanhã será um novo dia. Com isso, o cérebro entende que está seguro. E dormir em estado de gratidão faz com que ele se regenere emocionalmente durante o sono. A mente negativa é uma tempestade, mas o eu gestor é o abrigo. E é lá que mora o pensamento positivo, não no mundo ideal, mas dentro da consciência desperta. É quando você percebe que tudo que te acontece pode te servir, se você souber olhar. E se você fizesse das suas dores uma escola e dos seus medos um manual de autoconhecimento, a vida não quer te punir, quer te educar emocionalmente. Quer te ensinar a ver beleza no caos, sentido nas perdas e força nas fraquezas. Porque pensar positivamente é escolher aprender, mesmo quando dói. E aos poucos o pensamento deixa de ser inimigo e se torna aliado. Você deixa de sobreviver e começa a viver com propósito. Porque quando o eu desperta, o coração entende. A paz não é um lugar, é uma decisão. Vivemos em uma era em que as pessoas estão exaustas, não só pelo que vivem, mas pelo que consomem. A mente todos os dias é bombardeada por notícias ruins, comparações, cobranças, conflitos e ruídos. O mundo se tornou uma fábrica de ansiedade. E se você não aprender a proteger a sua mente, ela vai adoecer. A pior contaminação não vem do ar, vem do pensamento coletivo. Quantas vezes você acordou bem, mas bastaram 5 minutos de rede social para perder a paz? Isso acontece porque a mente é como uma esponja emocional. Ela absorve tudo. As palavras dos outros, as dores dos outros, o desespero dos outros. E o mais perigoso é que quanto mais empática for a pessoa, mais ela absorve. A empatia é uma bênção, mas sem gestão emocional pode se tornar uma maldição. Você já percebeu como o pessimismo é contagioso? Basta estar ao lado de alguém que reclama o tempo todo para sentir o seu humor mudar. O cérebro humano imita. Nós copiamos expressões, tons de voz, gestos e até emoções. Isso se chama neurônios espelho. Eles foram criados para gerar conexão, mas também podem gerar contaminação emocional. Por isso, quem vive cercado de negatividade precisa desenvolver um filtro mental, aprender a estar no mundo sem absorvê-lo. Você tem sido filtro ou esponja do sofrimento alheio? Ser filtro é observar o que vem, mas deixar passar o que te destrói. Ser esponja é absorver tudo e se afogar no peso dos outros. Mas ninguém foi feito para carregar dores demais, nem as suas, nem as do mundo. Pensar positivamente não é ignorar o sofrimento do outro, é não deixar que o sofrimento alheio destrua o seu equilíbrio. A mente saudável é como uma casa bem cuidada. Você decide o que entra, o que fica e o que precisa sair. E é por isso que todos os dias é essencial limpar o que não te pertence. As opiniões, as comparações, as expectativas, porque o que não se limpa se acumula e o que se acumula um dia transborda. Você tem feito pausas diárias para se desconectar do ruído externo? A mente precisa de silêncio tanto quanto o corpo precisa de sono. Sem pausas o pensamento fica agitado e o emocional se torna refém da pressa. Não é o mundo que te cansa, é o excesso de estímulos que você não aprendeu a filtrar. Silenciar é um novo luxo. Não de ausência de som, mas de presença de consciência. Fechar os olhos por alguns minutos, respirar e observar o que sente é uma forma de higiene mental. Por que temos tanto medo do silêncio? Porque o silêncio nos obriga a ouvir o que evitamos. E
O que evitamos, o medo, a culpa, a dor, precisa ser ouvido para ser curado. O pensamento positivo não nasce da fuga, nasce da escuta. Escutar-se é o primeiro ato de coragem, porque enquanto você não se escuta, o mundo inteiro fala por você. Quantas vezes você se perdeu tentando atender às expectativas de todo o mundo? O excesso de vozes externas te desconecta da sua própria voz. E quem vive em função das opiniões dos outros acaba preso a um ciclo de ansiedade e comparação. Pensamento positivo exige algo que pouca gente pratica: autonomia emocional. Ser autônomo emocionalmente é viver com empatia, mas com limites. É se importar com os outros sem se abandonar no processo. Você tem cuidado mais da imagem que mostra ou da paz que sente? Muitos vivem para parecer bem, mas poucos realmente estão bem. O mundo moderno criou a obrigação de estar feliz o tempo todo e isso é um fardo. A verdadeira felicidade é silenciosa, discreta, não precisa ser exibida, porque quem está em paz não precisa provar nada. E quem pensa positivamente entende isso. A paz é invisível, mas perceptível. Por que damos mais atenção ao que destrói do que ao que constrói? Porque o cérebro busca perigo, não beleza. Por instinto, ele se concentra no que ameaça, mas você pode treiná-lo para buscar o que edifica. Faça um exercício. A cada notícia ruim, pense em algo bom que ainda existe no mundo. A cada crítica, lembre-se de algo que já conquistou. A cada frustração, veja o aprendizado escondido. Esse hábito repetido todos os dias transforma o seu cérebro e transforma a sua energia. Você sabia que é possível ser gentil mesmo vivendo em meio ao caos? A gentileza é uma das expressões mais elevadas do pensamento positivo, porque quem pensa com esperança age com amor. E agir com amor é a forma mais prática de blindar a mente contra o pessimismo. O bem que você faz é o escudo que te protege do mal que te cerca. E quem aprende a responder com bondade se torna imune à agressividade alheia. Você tem reagido ao ódio com mais ódio ou com consciência? A mente reativa destrói a paz, mas a mente consciente transforma, porque ninguém te atinge quando você entende que o outro só oferece o que carrega. Quem está em guerra interior espalha guerra, mas quem vive em paz espalha cura. Por isso blindar a mente não é erguer muros, é expandir o amor próprio até que nada te roube a serenidade. E se, em vez de lutar contra o caos, você aprendesse a dançar com ele, a vida não vai parar. As pessoas continuarão imprevisíveis. O mundo continuará barulhento. Mas você pode estar em meio ao caos e ainda assim estar inteiro. Porque a serenidade não vem da ausência de ruído, mas da presença de consciência. E consciência é perceber que o que acontece fora não precisa te destruir por dentro. Quantas vezes você se deixou abalar por algo que uma semana depois já não importava? Pois é, a mente sem gestão transforma pequenas ondas em tempestades. Mas o eu gestor entende que tudo passa o bom e o ruim. E quem entende isso vive com leveza. Leveza não é falta de dor, é presença de sabedoria. Pensar positivamente não é viver em um mundo cor-de-rosa. É viver em um mundo real, mas com olhos que enxergam esperança. É estar no meio do caos, mas escolher não ser o caos. É ouvir a gritaria do mundo, mas responder com silêncio e presença. Você tem se permitido ser a calma que o mundo precisa? Porque, às vezes, o maior ato de amor não é falar, é não reagir. Não reagir à provocação. Não reagir à ofensa. Não reagir ao medo coletivo. E quando você aprende isso, o mundo pode continuar agitado, mas você se torna um ponto de equilíbrio. E é nesse ponto que nasce o verdadeiro pensamento positivo. Na capacidade de preservar a paz, mesmo quando o mundo perde a razão. A mente é o solo onde tudo nasce. As alegrias, os medos, os sonhos, as mágoas, tudo começa ali no pequeno espaço invisível entre um pensamento e outro. E o que você planta nesse espaço determina o tipo de vida que você vai colher. Porque ninguém vive diferente do que pensa. Se a sua mente é um terreno de medo, você colherá insegurança, mas se a sua mente é um terreno de esperança, você colherá paz. Você tem cuidado do jardim da sua mente ou deixado que outros joguem lixo nele? A mente precisa de cuidado diário, como uma planta. Precisa de sol, de pausa, de ar puro.
mas a maioria das pessoas rega o medo e deixa secar a coragem. Aduba o pessimismo e arranca a gratidão. E depois se pergunta por que a alma murchou. O pensamento positivo não nasce sozinho, ele precisa ser cultivado com consciência e paciência. Quantas vezes você alimentou um pensamento ruim até ele crescer e te dominar? Pensamentos são como sementes. Aqueles que você rega, crescem. Os que você ignora, morrem. E é por isso que todos os dias você precisa escolher o que vai nutrir. Se você acordar e disser a si mesmo, hoje será um dia difícil, o cérebro obedece. Mas se você disser, hoje eu farei o meu melhor, o cérebro também obedece. Ele não julga, ele executa. E essa é a prova do poder que você tem. Você é o jardineiro da sua própria mente. Você tem escolhido as flores ou permitido que cresçam ervas daninhas. Toda emoção negativa não podada invade o espaço do positivo. E o que começa como um simples pensamento pode se transformar em tempestade. Por isso o eu gestor precisa agir todos os dias observando, limpando, replantando. É um trabalho silencioso, mas profundamente libertador. Porque cada vez que você substitui um pensamento de medo por um de fé, uma parte do seu cérebro muda fisicamente. E isso não é poesia, é neurociência. Você sabia que cada pensamento de gratidão fortalece as conexões neurais da felicidade? A gratidão é como o sol da mente. Ilumina até os lugares mais escuros, mas ela só aparece quando você decide enxergar o que ainda tem, em vez de chorar pelo que perdeu. Ser positivo não é negar o sofrimento, é escolher o que fazer com ele. Você pode chorar pela semente que não germinou, ou pode plantar outra, e esse ato simples de recomeçar é o que transforma a dor em sabedoria. Quantas vezes você esperou que alguém viesse regar o seu jardim? Mas ninguém vai fazer isso por você. Nem o mundo, nem as circunstâncias, nem as pessoas, porque o jardim da mente é pessoal e intransferível. Você é o único responsável por cuidar dele. E esse cuidado é o maior ato de amor próprio que existe. Amar-se é proteger o que entra e o que permanece dentro de você. É dizer não ao que destrói e sim ao que constrói. Você tem dito mais sim à sua paz ou às suas preocupações. Pensar positivamente é um exercício de escolha. É acordar todos os dias e dizer, hoje escolho olhar para o que posso fazer, não para o que não posso mudar. É decidir ser protagonista da sua própria história. Porque a mente, quando bem dirigida, é como uma bússola, ela te leva de volta para casa, mesmo nas tempestades. Mas quando abandonada, se perde no labirinto das dúvidas e medos. Você já percebeu que a vida é reflexo da qualidade dos seus pensamentos? Se você pensa com amor, age com gentileza. Se pensa com medo, age com desconfiança. E se pensa com esperança, age com coragem. É por isso que o pensamento positivo é tão poderoso, ele muda a forma como você se comporta, como reage, como ama. Ele transforma tudo o que toca, de dentro para fora. E se você transformasse o seu dia em uma oportunidade de plantar novas sementes mentais, quando acordar, agradeça. Quando se irritar, respire. Quando se sentir fraco, fale com ternura consigo mesmo. Quando cair, aprenda. Esses pequenos gestos diários são como regas invisíveis que fazem florescer a serenidade. Porque a paz não chega, ela é cultivada. Você tem se permitido florescer ou tem vivido preso ao medo de errar? Errar faz parte do crescimento. Nenhum jardim é perfeito e nem precisa ser. A beleza está justamente nas imperfeições, nas marcas do tempo, nas folhas que caem e voltam a nascer. Pensar positivamente é aceitar o processo da vida com gratidão. É entender que cada estação tem um propósito, que até o inverno é necessário para preparar a primavera. Quantas vezes você desejou paz, mas continuou regando pensamentos de guerra? Paz não é o que você busca fora, é o que você constrói dentro. E quando o seu jardim interior está em ordem, nada do lado de fora te destrói. Porque o mundo pode gritar, mas você aprendeu a ouvir o seu próprio silêncio. E nesse silêncio, há força, a fé, a lucidez. Você tem ideia de quanto poder existe dentro da sua mente quando ela está em equilíbrio? Uma mente calma cria clareza. E a clareza cria sabedoria. E a sabedoria cria amor. E o amor cura tudo que o medo destruiu. Por isso, proteger o seu pensamento é proteger o seu destino.
E cultivar o positivo é um compromisso com a sua própria liberdade. E se hoje você decidisse começar pequeno, com um pensamento, uma respiração, uma escolha, começar a se observar com mais carinho, a se tratar com mais gentileza, a agradecer um pouco mais, porque o milagre da vida não está nos grandes começos, está nas pequenas repetições diárias que constroem o impossível. A mente é o seu jardim. Você é o jardineiro. E a vida é o tempo. Cuide do que planta. E quando vierem as tempestades, lembre-se, nenhuma chuva é eterna. E toda semente que recebe cuidado floresce sempre.